Bem-vindos ao canal TV Humana e ao programa Expandindo a Consciência. Hoje vamos falar do episódio número 6, Dimensões. Será uma viagem interessante e um aprendizado, uma troca de experiências que fará com que a gente continue nossa expansão da nossa consciência. Dimensões. E aqui será um estudo interessante, porque nós vamos falar desde a primeira dimensão até a 21ª dimensão, que é a dimensão do Criador maior, da consciência universal, de Deus. Nós já falamos na aula anterior que na formação do universo, quando Deus, em sua consciência maior, em sua plenitude, resolveu pensar, iniciar um pensamento e se dividiu. Então, vocês se lembram? Nós falamos do Uno, que estava lá, solitário, onipresente, onipotente, onisciente, mas que queria progredir, mas que queria se expandir. E aí ele teve um pensamento, se dividiu e criou a protanoia, ou a barbelô, como está no Evangelho, segundo João. E daí, a interação dessas duas ondas criou Cristo, Cristo Logos. E nós vimos pelos cientistas que a primeira onda era positiva e negativa, uma primeira onda representava a primeira dimensão, uma segunda onda representava a segunda dimensão, e finalmente a matéria, que é representada pela terceira dimensão, que é onde nós estamos situados. Mas, na verdade, o que são as dimensões? Primeira coisa que nós temos que entender é que dimensão não é um lugar, não é um espaço, não é nada disso. Na verdade, a dimensão é um estado vibratório. São ondas vibrando, né? Eles são ondas vibrando numa determinada frequência. Você se lembra que a frequência é a velocidade de vibração de uma onda, da sua crista até o vale, e em que velocidade ela vibra. Quando nós falamos de uma primeira dimensão, nós falamos do material mineral, né? Pedras. Elas estão na primeira dimensão. Você vê que é uma dimensão, um estado vibratório muito mais grotesco, muito mais, vamos chamar assim, neste momento, inferiorizado. A segunda dimensão já entram os vegetais, os insetos, então você também tem a segunda dimensão dos animais domésticos, que já estão indo praticamente para uma terceira dimensão, né? Que é a dimensão que nós estamos. Agora, uma coisa bem interessante, né? Quando nós falamos de frequência e quando nós estamos falando de dimensões, né? Eu acho que o melhor exemplo aqui para trazer é da sintonia de um rádio. Porque uma coisa também muito importante para entender aqui, né? Quando nós falamos de dimensões, as dimensões elas podem coexistir, uma vez que elas são diferenciadas pelo seu estado vibracional, pela sua frequência. Por isso é muito comum, podemos falar que temos dimensões intercaladas. Hoje, nós temos a primeira, a segunda e a terceira, e inclusive a quarta, a gente vai falar sobre isso, né, são convivendo juntos aqui no nosso planeta. Mas nós podemos ter outras dimensões, só que nós não enxergamos. É como sintonizar uma frequência no rádio. Está tudo aí. Todas as frequências estão lá. Mas, de repente, você sintoniza uma frequência, numa determinada faixa, uma faixa de onda. Hoje, nossa frequência que vibra aqui neste planeta ainda é de terceira dimensão, e quando nós desencarnamos, passamos para uma quarta frequência vibracional. É importante entendermos aqui, frisarmos, então, mais uma vez, que quando falamos em dimensão, não estamos falando em lugar, estamos falando em frequências vibratórias. As dimensões, elas possuem dois estados. O primeiro estado é relativo ao estado energético dessa dimensão. Ela está relacionada, por exemplo, ao orbe, ou seja, ao planeta, à estrela ou outra esfera sideral qualquer. No caso da Terra, por exemplo, podemos incluir tudo o que há por aqui, como minerais, vegetais, animais, o ar, a água, a luz solar
e tudo mais que existe aqui na Terra, obviamente, zonas também. Essa parte energética determina o estado planetário, que no caso do planeta Terra estava numa condição restrita à terceira e à quarta dimensão. Por que estava? Porque desde novembro de 2022, o planeta Terra entrou na constelação de Alcione, né? E uma hora eu vou falar num dos nossos episódios, e ela entrou definitivamente na quinta dimensão. Para vocês terem uma ideia, a terceira dimensão é 7,8 Hz e a quinta dimensão são 50 Hz, medidos por uma frequência Schumann, que é um aparelho destinado a medir as frequências eletromagnéticas existentes no nosso planeta. Foi criado isso, a gente consegue medir. Então, nós estamos passando de uma frequência bem baixinha, que é 7,8 Hz, para 50. De uma vez só? Não. Já faz pelo menos 40 anos que a gente está sendo bombardeado. Antes era bem espaçado. Por quê? Se vocês quiserem pesquisar, Bruce Lipton, na Biologia da Crença, ele escreveu e disse que as nossas células, né, elas têm pequenas anteninhas, que isso vai até a nível de DNA, mas tem pequenas anteninhas que captam toda e qualquer energia eletromagnética que pelo nosso corpo passa ou que elas sentem que está na atmosfera. Então, nós estamos sendo treinados há quase 40 anos a absorver essa nova frequência, né? Como nós vimos anteriormente, essa frequência é o número de vibrações que a onda faz em um determinado tempo, né? Crista, vale, crista, vale, crista, vale. Então, quanto maior a frequência, maior a dimensão. Lembrando, mais uma vez, que dimensão não é lugar, não é dimensão, é vibração, tá? Não é uma coisa física, tudo bem? Então, assim, é importante entender que nós estávamos na terceira dimensão e também na quarta dimensão. Vou explicar um pouquinho por que a gente precisa estar na quarta dimensão. Já falo um pouquinho mais para frente. Mas agora nós já temos pessoas também vibrando na quinta dimensão. Felizmente, já estamos sendo treinados para isso. Nós vamos ver que nem todos passarão para a quinta dimensão, infelizmente, né? Mas segundo, né, e nós sabemos que Deus, no seu amor infinito, né, dará a todos aquilo que for necessário para a sua evolução, para a sua prosperidade. Nós nascemos para sermos prósperos. E o prósperos não é só material, é o próspero também espiritual, o nosso desenvolvimento moral, a maneira de nós pensarmos na expansão da nossa consciência. O segundo estado das dimensões é o estado da consciência, que se refere o quê? À consciência das almas que fazem parte deste nosso orbe, sejam encarnados e desencarnados. Né? Nós temos um número bilhões de almas desencarnadas, temos bilhões de almas encarnadas. Isso, mais uma vez, dentro das minhas crenças e dentro daquilo que estudo. Na Terra, até pouco tempo atrás, os encarnados estavam condicionados às energias da terceira dimensão. Já os desencarnados ocupavam as faixas da quarta dimensão. Já tudo que estava na superfície da Terra vibrava invariavelmente em faixas dentro da terceira dimensão. Nós já vamos ver agora que não é mais uma verdade. Nós já temos hoje pessoas, né, vibrando já dentro da quinta dimensão. Haja vista que existem muitas pessoas que já estão, mas muitas mesmo, que estão canalizando. E hoje elas canalizam o quê? Os espíritos que estão na quarta dimensão, que é a dimensão do desencarno. Né? Nós vamos falar um pouquinho disso já lá na frente. Faixas dimensionais. As dimensões, elas possuem faixas de frequências muito largas. Inclusive, isso é que diferencia das faixas de frequência de rádio. Né? No rádio, você vai exatamente naquela frequência, 608,2 MHz. Puf, vai lá. Eu dei o exemplo até do rádio, né, quando a gente capta a frequência. No caso das frequências dimensionais, elas são mais largas. Por isso, elas podem ser divididas em muitíssimas faixas menores. E para facilitar, nós vamos considerar da seguinte maneira: as primeiras faixas a gente vai considerar como dimensões baixas, as faixas intermediárias como dimensões médias e as faixas mais altas como dimensão alta. Nesse momento, muitos encarnados na Terra estão conseguindo acessar a quarta dimensão, nestas três faixas, né? Baixa, média e alta. E
por isso que eles conseguem atualmente lembrar do passado e até mesmo antever o futuro. Né? Muita gente até desconfia disso, mas isso já está acontecendo. Como eu falei anteriormente, nós estamos sendo treinados a estarmos na quinta dimensão. Nós estamos sendo treinados a usar 100% da nossa capacidade de consciência. Hoje, nós temos 2 a 3% da nossa consciência. Então, isso ficará cada vez mais claro para muitas pessoas. Já estamos passando por isso. Esta atual situação explica a melhora na comunicação com outras almas e seres, que antigamente era muito raro. E era mesmo. Quando era muito difícil, né, você ter essas comunicações, eram médios especiais, centros espíritas. Hoje não. A canalização está sendo feita por pessoas normais, por executivos, por pessoas que estão se transformando moralmente, crescendo, expandindo sua consciência, moralmente se avançando, portanto, estão caminhando para a quinta dimensão. Então, essas faixas dimensionais existem em todas as dimensões. Mas aí, a nossa condição atual, né, antes da chegada da era de Aquário, que é essa era que nós entramos, a Terra ela estava inserida somente na terceira e na quarta dimensão, tendo também consigo a primeira e segunda dimensão. Nós vamos ver quem são essas dimensões lá para frente, detalhadinho, mais alguns minutos, e vocês vão entender um pouquinho melhor. A sua vibração mais densa mantinha a humanidade presa a um mundo de expiações e provas, uma vez que uma consciência limitada não conseguia se conectar com o divino criador. Isso é uma outra coisa, nós estamos presos, nossas consciências estão presas. Como sendo um mundo de provas e expiações, mais até expiações do que provas, né? E a expiação vem quando você, pela lei de ação e reação, você machuca alguém, faz algum mal para alguém, e pela lei de reação, ação e reação, você vai responder por esse mal que fez aquela pessoa. Então, ficava todo mundo preso nisso. Como na terceira dimensão o véu do esquecimento existe, estamos presos nessa matrix há muitos milhares de anos. Isso, inevitavelmente, a colocava, quem a Terra, em situações de dualidade, levando à prática de ações que exigiriam resgates posteriores, perpetuando o ciclo da reencarnação, conhecida como, em alguns casos, a roda de Sansara. Essa condição específica de terceira dimensão limitava a consciência humana a operar em apenas 2 a 3% de sua verdadeira capacidade. Imaginem, 2 ou 3% da nossa verdadeira capacidade. Como nós vimos, a quarta dimensão é uma dimensão, neste momento, intermediária, né, entre a terceira e a quinta dimensão, mas ela é uma dimensão necessária para nós encarnados aqui no planeta Terra. A alma, ela encarnada, ela necessita passar pela desencarnação, né, quando nós morremos, a fim de que sua consciência se livre do peso da matéria, podendo assim adentrar nessa dimensão superior, nós saímos da terceira dimensão e vamos para a quarta dimensão, e atingir uma faixa de consciência entre 15% e 20%. Veja, 15% a 20%. E, com isso, nós recapitulássemos as nossas existências na matéria, nossas vidas anteriores, e, com isso, nós pudéssemos projetar uma nova encarnação, uma nova existência, novos projetos que nos elevariam a novas dimensões. Ou seja, quando nós desencarnamos, quanto mais vamos evoluir, quanto mais vamos expandindo nossa consciência, maior consciência nós termos ao desencarnarmos, nós nos lembramos das nossas vidas passadas, o que fomos, o que fizemos, e com isso nos ajuda a projetar novas existências com novas provas e, dentro de um planeta de terceira dimensão, provas, expiações, dentro de um planeta de quinta dimensão, apenas com provas. Esta é a grande diferença. Você se livra das expiações, porque você já vai estar num ponto de desenvolvimento, num ponto de consciência, num ponto de informação e de desenvolvimento moral, que você não precisa mais do véu do esquecimento, que você não tem mais o toma lá da cá, ação e reação, você já está num estado elevado vibracional de alma, ou seja, uma vibração de quinta dimensão. Como eu falei, essas vibrações estão na faixa de 50 Hz, na quinta dimensão. Portanto, hoje, a quarta dimensão ainda é necessária para nós aqui. Já, como falamos, existem pessoas já que convivem nessas dimensões, entre a terceira e a quinta dimensão. Já foram treinados, têm suas moléculas, suas células, até o seu DNA treinado já
a estar na quinta dimensão. E, com isso, eles conseguem falar com frequências abaixo da frequência que eles estão situados. Portanto, o convite é: vamos estudar, vamos nos desenvolver, vamos aprender. Não precisam acreditar em tudo que eu estou falando, mas corram atrás do desenvolvimento, corram atrás da sua expansão da consciência. Como nós falamos nas dimensões até agora, eu gostaria só de dividir com vocês, aconselho vocês a estudarem e ir atrás, mas isso tem em vários, até no livro dos Espíritos de Allan Kardec, né, falam das dimensões, mas existem Urantia, existem vários, só dar uma bugada, tem várias lives aí que falam, mas eu trouxe aqui só para vocês terem uma ideia. A primeira dimensão é a mineral. É um estado de existência, é inconsciente. Quem está na primeira dimensão já são almas, tá? Já tem lá, se chama trina também lá dentro do mineral, meu amigo. Isso é que é interessante, mas é inconsciente. O mineral está aprendendo o que é quente, o que é frio. Os primeiros momentos rudimentares da nossa existência. A segunda dimensão também passa pelo vegetal. É o estado inicial da existência da vida, né? Tem uma subconsciência. Dentro da segunda dimensão, como nós falamos, nós temos faixas vibracionais, né? Mais baixa, média, mais alta. Já uma média é a do animal. Ele começa a experimentar a vida instintivamente. Tem a subconsciência. E aqueles animais domésticos, cachorrinho, gato, alguns, que se adaptam, se apegam tanto ao humano, que nós falamos, são quase humanos, eles estão numa faixa dimensional de segunda dimensão mais elevada. Já estão quase entrando na terceira dimensão, que é a do humanoide, que é um estado racional, ainda de semiconsciência. Na quarta dimensão, que é quando desencarnamos hoje, estando na terceira dimensão, é um plano astral. É ali nós temos consciência. 15 a 20% só, mas nós já temos consciência. Né? Na quinta dimensão, ainda como humanoide, é considerado um ser crístico, autoconsciência, praticamente 100% da utilização da nossa consciência. Na sexta dimensão, nós vamos para humanoide, é um ser crístico com consciência crística. E aí, quando nós temos a consciência crística conosco, nós nos ligamos ao nosso eu superior completamente. Então, tudo que nós fazemos, sentimos, é dividido imediato com o nosso eu superior, que nós vamos explicar em episódios lá, mais para frente. Sétima dimensão, a 12ª dimensão, é um humanoide etérico, é um ser crístico, consciência divina. E da 13ª à 20ª dimensão, é um ser angélico. Tá? Não precisa mais de material, não precisa mais nada. Já na 12ª, lá da 8ª e 9ª, se eu não me engano, dimensão em diante, você já nem precisa muito mais do material. Nem tem mais necessidade. Você geralmente é espírito apenas. Então, aqui que eu queria trazer essa base para vocês. Aproveitando que nós estamos falando sobre dimensões, vibrações e frequências, nós vamos falar agora sobre a escala das vibrações. Muito importante, principalmente lá para frente, quando nós falarmos em cocriação, realização dos nossos sonhos, nossos desejos, como vivemos uma vida de abundância, vai ser importantíssima essa escala das vibrações, que foi criada pelo Dr. David Hawkins, que ele é um psiquiatra, ele é um escritor e fez vários best-sellers, principalmente sobre o tratado da nossa consciência. Quando nós falamos em consciência, logo nos remetemos aos pensamentos. E quando falamos em pensamentos, nos remetemos aos nossos primeiros episódios que tivemos ali falando sobre o eu como gestor dos nossos pensamentos. Quando nós não gerimos os nossos pensamentos, quando nós participamos e ficamos na plateia e não assumimos o palco da nossa vida, gerindo os nossos pensamentos, nós deixamos com que os 4 copilotos, que é o gatilho das emoções, que é as janelas, geralmente killers, traumatizantes, as ancoragens e o alto fluxo, tome conta e faça que você vibre em frequências baixas, como, por exemplo, da raiva, né, que é 150 Hz, ou então do medo, que é 100 Hz. E quando nós falamos na escala de vibrações, é importante entender que existem vibrações muito, muito importantes e fáceis quando você as entende. Por exemplo, o perdão é uma vibração que está acima da vibração da coragem, que é 200 Hz, que é a vibração mínima que nós devemos vibrar
para nós alcançarmos a nossa felicidade, realização, nossa liberdade, né? Sair da procrastinação, né? É a vibração da coragem, mas o perdão é uma vibração que está lá também por volta dos 400 e 500 Hz. Ela é muito importante. E o perdão não significa, quando você perdoar uma pessoa, que você vai ter que transformar essa pessoa no best friend forever and ever. Não. O perdão simplesmente é você virar para a pessoa e falar: ok, eu entendo o que aconteceu até agora, fez parte do teu crescimento e evolução, fez parte do meu crescimento e evolução. Tudo certo, você está perdoado, toquemos as nossas vidas e ponto final, não se lembra mais. Reedita todos os seus pensamentos, como nós vimos lá na gestão das emoções, e está tudo bem. Perdoe, não carregue os pesos da raiva, da tristeza, da culpa. Elimine isso. Vocês vão perceber que lá para frente isso vai ser importantíssimo, principalmente quando vamos, como eu já disse, co-criar a nossa felicidade. Então, aprendam a perdoar. E, em segundo lugar, aprendam a ser gratos. A gratidão é a coisa mais importante que pode existir. E a gratidão, ela deve ser feita até por aquilo que nós não temos ainda, ok? E você quer ter? Seja grato. Lembrando que o nosso cérebro, ele é atemporal. Ele não entende tempo e espaço. E tudo é no presente, o aqui, o agora. Então, agradeça até aquilo que você não tem, mas que você quer ter, como se você já tivesse agora. Pequena dica que a gente vai falar melhor quando fizer nosso episódio da cocriação. E antes que a gente esqueça, a depressão, que não é nem mais o mal do século, é o mal do milênio, ela vibra em 15 Hz. Então, ser um ser deprimido é péssimo. Certamente nos impedirá de tudo, né? Procrastinarmos, vamos ficar procrastinando, vamos ficar parados, perdidos na depressão. Por isso, a importância de ou curar-se, né? Procurando tratamentos adequados, seja um psicoterapeuta, um psicanalista, seja um psiquiatra, né? Às vezes há necessidade de remédio, mas trabalha com um psicanalista, mas você tem que sair da depressão, porque a depressão é a mais baixa das vibrações. E se as outras já são ruins, a depressão é pior ainda. Por isso que ela é dada como o mal do milênio. E se você não conseguir sair dela, você, infelizmente, ficará vibrando na terceira dimensão. Então, para que nós evoluamos, para que nós consigamos ascender, é muito necessário que a gente vibre em frequências maiores, iguais ou maiores que o da coragem. Lembrem-se sempre disso. É fator importante para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. Agora que nós estamos expandindo a nossa consciência, vamos fazer pequenos esforços para nos entendermos, para nos conhecermos. O autoconhecimento traz isso. Quais são suas crenças limitantes? Quais são seus paradigmas? O que te impede de crescer? O que te impede de ser um ser mais evoluído? Lembre-se, para que a gente conquiste tudo aquilo que nós queremos, nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossas ações têm que estar equilibradas, porque aí nós vamos estar ligados com o nosso ser, com o nosso eu superior, com o divino, com Deus, que é o realizador de todos os nossos desejos, todos os nossos sonhos. Nós estamos aqui para sermos prósperos. Como está em João, nós somos deuses. Nós temos a centelha divina. Nós já vimos isso e devemos, então, valorizar isso. E para isso, para o nosso desenvolvimento, temos que estar atento à escala das vibrações. Porque nós somos humanos, porque estamos ainda aqui na terceira dimensão e a gente vai cair sim, vai ter dias de tristeza, de apatia, ai, sentindo culpado, mas se nós trouxermos para a consciência, assim como na gestão das emoções, se o nosso eu tem o controle daquilo que se passa na nossa vida, nós temos o controle dos nossos pensamentos, que é a base fundamental de toda a nossa consciência, então nós vamos conseguir vibrar em, em em vibrações acima da coragem, no amor. Lembrando que o amor ao próximo é importantíssimo, né? Mas antes tem que se amar. Aprenda a se amar para depois amar ao próximo. E chegamos ao final
de mais um episódio do nosso Expandindo, do nosso programa Expandindo a Nossa Consciência, Expandindo a Consciência. Hoje foi muito importante, aprendemos o que são dimensões, entendemos que dimensões não são lugares, não são espaço, entendemos que dimensões são vibrações, frequências vibracionais, que dependendo da velocidade dessas frequências, da velocidade dessas vibrações, nós temos definidas ou determinadas vibrações que vão da primeira dimensão à 21ª dimensão, que é a dimensão de Deus, do Ser Supremo, onipotente, onipresente, onisciente, Deus, que tudo criou. Entendemos que na primeira dimensão estão os minerais, na segunda os vegetais, os animais e os animais em ascensão, né? Entendemos que as dimensões, por terem faixas largas de vibração, são faixas, podem ser baixas, médias e altas vibrações, e entendemos que na segunda dimensão nós temos os vegetais e animais, e a terceira dimensão é onde nós estamos, onde nossas almas têm a consciência atual amarradas. Lembrando que na terceira dimensão nós temos 2 a 5% só da nossa consciência, que nós precisamos de uma quarta dimensão para podermos nos sentir mais libertos, ou seja, com 15 a 20% da nossa consciência, para que a gente possa ter consciência de planejamento para novas encarnações e para que a gente possa continuar evoluindo e ascendermos para uma quinta dimensão. Então, nós vimos que este processo das dimensões está na nossa vida, está no presente conosco, e é muito importante entendermos aonde estamos situados e por que estamos passando atualmente para uma quinta dimensão. Vimos também as escalas de frequências do Dr. Hawkins e vimos a necessidade de nós vibrarmos acima de 200 Hz, que é a escala da coragem. Vimos que a menor é a depressão com 15 Hz, temos que sair dela. E vimos que a maior é a gratidão. Sejamos gratos sempre a tudo que temos e aquilo que queremos ter. Entendamos que esta escala das vibrações é ponto fundamental para nós e que a gestão das nossas emoções e dos nossos pensamentos também são fundamentais, saindo da plateia, indo para o palco, onde nós vamos gerenciar aquilo que pensamos e vamos vibrar em acordo com aquilo que precisamos para a nossa evolução. Foi um prazer tê-los neste episódio. Espero encontrá-los no próximo, onde continuaremos com a nossa expansão da nossa consciência. Um abraço e até lá!